Por gravar, por isso hoje é a quarta aula de ASB, a aula teórica. Eu vou mostrar só os acetatos iniciais, os slides, mas não vou segui-los, por isso. É só para saberem o que é que se nos espera, ok? Por isso, vamos falar de um novo tipo de dados que nunca falámos, que já falámos eventualmente, que é o tipo booleano, ou seja, o verdade-falso. Isto é, há variáveis que podem tomar o valor verdade ou podem tomar o valor falso. Normalmente não são usadas isoladamente, mas são utilizadas para testar certas condições. E essas condições normalmente têm a ver com operadores relacionais, por isso saber se um número é maior que outro ou igual a outro, e operadores lógicos, fazer ands e ors de várias condições. Vamos ver como é que essas ands e ors, por isso conjunções e disjunções, são avaliados. E depois vamos utilizar este tipo booleano na instrução if, ou seja, saber se deve ir por basicamente uma execução condicional, saber se certas instruções se executam ou não, depende de certas condições. Depois vamos ver um novo tipo de dados, aliás, não novo, mas vamos estender o tipo de dados de listas para implementar não apenas vetores, como já sabemos, mas também implementar matrizes, ou seja, vetores de duas e eventualmente mais dimensões, duas ou mais dimensões. Vamos ver como é que elas são criadas, vamos ver alguns problemas, ok? Bom, eu não vou entrar aqui nos slides, como vos disse, por isso vou entrar diretamente no Spider, que está aqui alguns. Deixa cá mudar a consola. Por isso, temos aqui ok, está aqui um programa, ou aliás, um fecheiro com algumas pré-definições, não vamos usar ainda, mas podemos usar, vamos introduzir então o tipo de dados booleano. O que é um tipo de dados booleano? Por conseguinte, é um tipo de dados que pode ser verdade ou falso. Por isso, em qualquer altura, eu posso colocar, um momento só que eu vou ter que mudar aqui o router, que não deve estar a funcionar muito bem. Peço desculpa, penso que assim as condições serão melhores. Mas então o tipo de dados booleano, como estava a dizer, há variáveis que podem ser verdadeiras ou falsas. Por isso eu posso dizer que uma variável x é true, como bem aparece aqui uma cor em azul, quer dizer que é uma palavra reservada. Posso perguntar o que é que vale x, ou posso dizer que x é falso. Com letra grande, ok? Posso dizer o que é x. Bom, como esta variável, assim como assim, não tem grande interesse, mas tem interesse para testar condições. Por isso eu posso perguntar, por exemplo, se x for igual a 7, posso perguntar se o x é maior que 9. E a resposta será false. Okay. Tal como posso perguntar se o x é igual ou menor que 9, e a resposta será true. E por conseguinte, estes resultados, verdade e falso, são obtidos normalmente através de comparações, por isso de utilização dos operadores relacionais, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Posso perguntar, por exemplo, se o x é diferente, com esta notação, exclamação igual, a 9, e a resposta obviamente será falsa, o x é igual a 9, exatamente. Exato, o x é 7, por isso o x é diferente de 9, mas se eu perguntasse se o x era diferente de 7, a resposta era falso. Também há o x maior ou igual a 6, ou menor ou igual a 6. Por isso são os vários operadores relacionais. Bom, esses operadores relacionais podem-se juntar através de operadores booleanos, is e os, e not. Ou seja, eu posso perguntar, começando já, será que é falso? Aliás, vamos lá ver. Primeiro, será que o x é maior ou igual
6 e x menor ou igual a 10, okay? Sendo o x igual a 9, se não me engano, a resposta será true. Okay? Por isso, isto corresponde a dizer que tanto é maior que 6, maior ou igual, e menor ou igual a 10. Vocês já, penso que já sabem a lógica booleana desde o liceu, mas de qualquer maneira é só um refrescamento. Ou então podemos perguntar se o x é maior ou igual a 10 ou x menor ou igual a 6. Ou seja, neste caso, no primeiro caso era se o x estava no intervalo de 6 a 10, neste caso será se o x está fora do intervalo de 6 a 10. Okay? E a resposta neste caso, como x é igual a 7, x nem é maior que 10, nem é menor que 6, e por conseguinte a resposta será falsa. Podemos usar também em vez de perguntar se o x está fora do intervalo desta maneira, eu podia perguntar not, e usava a expressão, se x está no intervalo de 6 a 10, not x de 6 a 10 é falso, ok? Por isso o x não é verdade que o x esteja fora do intervalo, que esteja dentro do intervalo. Não é verdade que o x esteja dentro do intervalo. Aqui é o x. Como é que isto é avaliado? X é maior ou igual a 6 é verdade, x é menor a 10 é verdade, e por conseguinte o i é verdade se ambos o forem, e por conseguinte se eu puser um not, o resultado é falso. Okay? Isto aliás levanta o problema de saber como é que se avaliam estas expressões. Quando eu tenho um AND e um OR, o que é que acontece, por exemplo, se eu fizer x maior ou igual, maior que 6, AND um disparate qualquer. B. Aqui ainda não temos esse problema, não temos ainda. Ok, mas podemos colocar aqui. Vamos criar aqui um vetor A igual a 1, 2, 3, só para terem uma ideia. E querem saber se o x é maior ou igual a A0. Resposta, obviamente, se o x vale 7, A0 vale 1 e o x7 é maior que 1. Okay? O que acontece se eu fizer x maior ou igual a A6? Alguém me responde? Alguém me diz o que é que pode esperar daqui? Algum erro? Um erro. Hã? Um erro, porque nós não temos o elemento 6 Okay. na lista. Cá aparece o erro, porque o x não aparece com x maior ou igual a 6. E se eu fizer o seguinte, x maior, aliás, x menor que 9, and x maior ou igual a 6. O que é que vos parece? Como tem um ano, se calhar também vai dar erro. Bom, isto entra na forma como se avaliam expressões booleanas, neste caso. Um AND é falso. Para o AND ser falso, basta que um seja falso. Estão de acordo? E, por conseguinte, as expressões são avaliadas da esquerda para a direita. Em princípio, um AND, logicamente, é comutativo. Okay? A e B é a mesma coisa que B e A. No entanto, operacionalmente, isto não é bem assim. Ele vai avaliar da esquerda para a direita. Por isso, a primeira coisa que o Python faz é: será que x é menor que 9? Ou, aliás, vamos fazer o contrário. Será que o x, assim, será que o x é maior que 9? O x era 7, não é? Será que o x é maior que 9? Não. Isto é falso. Não. Falso e qualquer coisa, o que é que dá? Falso. Falso. Então, quer dizer, a partir da altura em que ele saiba que esta primeira expressão é falsa, ele já não avalia a segunda porque sabe imediatamente que é falso. Estão a ver? E não avalia o erro. Se eu fizesse isto ao contrário, se eu fizesse isto and x maior ou igual maior que 9, do ponto de vista lógico,
A e B é a mesma coisa que B e A. Do ponto de vista operacional, o que vai acontecer é que ele vai tentar primeiro determinar esta expressão ou esta condição, e esta condição ele não consegue, dá um erro, porque não existe A6. Ok? E por conseguinte, neste caso dá erro. Por isso, a avaliação de andes e ors é o que se chama a avaliação pode ser curto-circuitada, por isso pode ter um curto-circuito, a partir da altura em que eu já saiba o valor da expressão. Ele avalia da esquerda para a direita, mas sempre que puder determinar o valor da expressão booleana, ele escusa de continuar a fazer a avaliação. Okay? Se esta for falsa, se a primeira de um AND for falso, toda a expressão é falsa, ele não avalia a segunda. A mesma coisa no U. Okay? Se eu tiver x maior que 6 ou este disparate, x maior ou igual a 6, como é que é feita a avaliação? Será que o x é maior que 6? Bom, se o x vale 7, isto é verdade. Verdade ou qualquer coisa, de acordo com a lógica booleana, ou verdade ou qualquer coisa é verdade. E por conseguinte, a resposta é verdadeira e não chega a avaliar a segunda condição. Se fizermos ao contrário, temos exatamente o mesmo problema que tínhamos há bocado. Ou seja, se fizermos ao contrário, ele tenta avaliar primeiro o lado esquerdo do U e o lado esquerdo ele não consegue avaliar e dá erro. Mesmo que eu saiba que isto é verdadeiro, porque uma das condições é verdadeira, a segunda condição é operacionalmente é um erro, e se ele a tentar avaliar, dá logo um erro. Ok? Por isso, atenção, isto vai acontecer quando percorrermos vetores e coisas do género, e por conseguinte, normalmente há uma condição que é já ter chegado ao fim, e essa condição de já ter chegado ao fim deve ser avaliada antes de qualquer outra, porque se nós ultrapassarmos o fim, se nós tentarmos descobrir ou aceder a um valor que já não existe, que já está fora do vetor, a situação dá um erro. Por isso, a primeira coisa que temos que saber é se este 6 é ou não é um índice válido para o vetor A. Se não for um índice válido, devíamos testá-lo primeiro. Bom, mas isso ainda não vamos lá, não vamos ainda a essa parte. Vamos então testar, agora que sabemos fazer condições, vamos criar aqui uma função, que vamos definir uma função que é o valor absoluto. Exatamente o que vocês têm com o ABS, ok? Por isso, existe um valor absoluto, ou módulo de x. Como é que vocês determinam o módulo de x? X é um número, ok? Como é que ela é avaliada? Professor, peço desculpa, eu tenho só uma dúvida em relação às coisas anteriores. O A era o vetor 1, 2, 3. Quando o setor põe A e o 6 entre parênteses, eu não estou a entender o que é exatamente. É uma coisa errada, não é? Porque o A só, neste caso, o A acho que ainda é 1, 2, 3, não é? Por isso, o A0 eu sei o que é. O A1 eu também sei o que é. O A2 eu também sei o que é. Mas se eu perguntar qual é que é o A3, já não faz sentido, não é? Ah, ok. Dá o erro. E o A6 dava um erro. Ou seja, no fundo isto era uma pergunta sem sentido. Era um erro, ok? Em princípio, se eu souber a situação antes do erro, ou seja, se eu souber que a condição é verdadeira, eu não chego a avaliar o erro. Se eu puser avaliar o erro primeiro, ele dá-me o erro. Sim, não vai avaliar sequer a parte do outro lado, ok? E no caso de escrevermos vetores, tem de ser sempre com parênteses retos ou pode ser parênteses normais? Não, parênteses normais é funções. Parênteses normais é funções. Era só para ter a certeza. Aliás, funções ou tuplos, mas não sei se já falei em tuplos, mas depois. Mas normalmente é parênteses reto, listas, matrizes, como iremos ver, é com parênteses reto. Ok? Por isso. Ok, obrigado. Mais alguma dúvida sobre isto? Então vamos começar a utilizar isto. O que é o módulo de x? Eu dou um valor, um número qualquer, como é que vocês me dizem qual é o valor absoluto desse número?
Se o valor for maior que 0, apresenta esse próprio valor. Se for menor que 0, apresenta o simétrico. Ok, então vamos fazer isto da maneira mais simples possível. Quer dizer assim, x, if x menor que 0, x igual a menos x, troco-lhe o sinal, não é? Return x. Assim funciona ou não? Vamos chamar isto de módulo 1. É a primeira maneira de calcular o módulo. Ou seja, se o x for menor que o 0, troco-lhe o sinal e retorno o x. Se o x for maior que 0, maior ou igual, esta instrução não é executada. E por conseguinte, o retorno é exatamente o mesmo valor. Estão a ver? E por isso, o if, esta instrução if, que é a instrução condicional, o que faz é, operacionalmente, o que faz é o seguinte: existe uma espécie de uma assinatura, por isso existe o teste da condição, que é antecedida da palavra if, palavra-chave, por isso está aqui a azul, condição. A condição pode ser simples, como esta, ou podia ser uma condição complicada, como ands, ors, not, etc. Por isso, a condição é avaliada. Se a condição for verdadeira, é executado o bloco de instruções que segue. E o bloco de instruções é indentado à direita. Ok? Como vem aqui, há uma indentação à direita. E por conseguinte, esta instrução x igual a menos x só é executada se o x for menor que 0. Ok? Em qualquer dos casos, eu retorno o x. Por isso, só para ver se isto funciona, o módulo de 8 é 8, o módulo de menos 8 também é 8. Ok? Bom, na realidade, uma de vocês disse uma maneira diferente de calcular isto. Ou seja, eu posso condicionalmente calcular. Ou calculo de uma maneira, ou calculo de outra. Provavelmente será aquela que seria mais natural. Que era o seguinte: se o x for menor que 0, eu vou considerar que o y é igual a menos x. Se não, o y é igual a x. E retorno, neste caso, retorno o y. Esta será, digamos, a maneira mais normal de vocês definirem o módulo, que é, testam uma condição. Se esta condição for verdadeira, ou trocam ou não trocam o sinal. E por conseguinte, isto é a segunda versão da condição, em que, neste caso, a condição só tem um bloco, que é o bloco do if. Neste caso, tem dois blocos, em que tem o bloco do if e o bloco do else. Okay? Em que, se a condição for verdadeira, executa o bloco que vem a seguir ao if. Se a condição for falsa, executa o bloco que vem a seguir ao else. Ok? Bem, mas vocês podem dizer, podem questionar, mas só existem estas duas hipóteses. Okay? Vamos ver aqui um outro caso. Raiz, grau 2. Ou seja, vamos dar aqui um polinómio de segundo grau, com o valor de A, de B e de C, e vocês querem calcular as raízes por equação 2. Vamos chamar isto de equação 2. Querem resolver esta equação de segundo grau. Okay? A equação ax ao quadrado mais bx mais c. Como é que vocês resolvem isto? Lembram-se? Quais são os casos possíveis? Ou dá 0, ou dá um número positivo. Menos B mais. Qual é Ok, é fórmula. Era B mais raiz 4 a 5 dividido por 2 a
E, ele tem soluções ou não tem soluções? Pode ter Positiva ou negativa? A primeira coisa que vocês têm que fazer é saber se ele tem soluções, não é? isso é Quando é pelo que ele binómio tem soluções? discriminante. Hã? Eu acho que já ouvi a resposta. Para ser positivo. O que é que tem que ser positivo? B O que está menos dentro da 4AC. raiz da C. Discriminante, ok? P ao quadrado menos 4C. Então vamos fazer o discriminante. O que está dentro da raiz é quê? B. P ao quadrado menos 4AC. Menos 4 vezes A vezes C. Isto é o discriminante. E agora o que é que vocês têm que testar? Se é menor que 0, igual a 0 ou maior que 0. Ok? Por isso vamos ver então o caso mais rápido. Se o D for menor que 0, o que é que acontece? Não tem soluções. Não tem soluções e por isso eu vou retornar um vetor sem soluções. Vetor vazio. Estão a ver? É um vetor que não tem nenhuma... É um vetor vazio. Se eu perguntar quais são as soluções, ele diz que não há nenhuma solução. E agora? Qual é a alternativa? Else. O que é que pode acontecer? Mas aí temos duas hipóteses ainda. Ok? Pois. Então, se temos duas hipóteses, vamos descobrir as duas hipóteses. If. Quais são as hipóteses? D ser igual a 0. Se o D for igual a 0, o que acontece? É igual uma a menos solução. B. Return menos B sobre 2A. 2 vezes A, não é? São os parênteses. Ups. Ok? Por isso, se o D for maior ou igual a 0, retorna isto. Else, o que acontece se o D for... desculpem. Eu vou retornar um vetor ou uma lista com uma só solução, não é? Else. O que acontece? Quantas raízes é que existem? 2. Quais? É fazer menos B sobre 2A mais a raiz do que está Menos B e menos. mais SQRT. Eu vou chamar SQR mais a raiz quadrada de D a dividir por 2 vezes A, não é? Por isso esta é a primeira solução, a segunda é parecida, não é? A diferença é que tem R2 é menos B menos SQR de T sobre 2A. E agora o que é que eu retorno neste caso? Apesar de que lhe falta matemática, professor. Sim, eu sei. Ele não está a gostar aqui de... Não está a gostar disto, ok? Mas admitindo que isto estava certo, depois vamos corrigir isso. Por isso, num caso, retorno nada. Não há soluções. No outro caso, retorno uma só solução. No terceiro caso, faço o return de De um vetor com as duas soluções. R1, R2. Estão de acordo com isto? Bom, ele não está a gostar. Estão de acordo com a lógica. Ele não está a gostar disto, por isso vamos fazer import math e vamos dizer que o SQR é igual a math.int
Lembra-se que já fizemos isto? Por isso definimos a importação, no módulo de importação, e dizemos que vamos renomear esta função math_sqrt, desculpem, por SQR, ok? Aparentemente ele já não se queixa. E vamos ver aqui se isto funciona, ok? O que acontece se eu tiver A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 4. Isso corresponde a x ao quadrado mais 4 igual a 0, não é? O A é o x ao quadrado, não é? É o quadrado, por isso x ao quadrado mais 4 igual a 0. O que é que isto deve dar? Não vai dar certo porque nem o A nem o C são negativos, ou seja, a raiz vai ser negativa. Como? Vai dar menos 4AC dentro da raiz e como nem o A nem o Não, C mas são antes de negativos, olhar para a função, quanto é que isto devia dar? Então, x ao quadrado mais 4 igual a 0, quais são os valores quais são as soluções desta equação? É impossível. É vazio. É impossível, não é? Então vamos ver se isto funciona. Funcionou. Ou seja, disse que não tinha soluções, não é? Sim. Ok? Então agora vamos fazer uma diferença que vamos dizer que o C é igual a menos 4. Quanto é que dá a equação agora? X ao quadrado menos 4 igual a 0. aí já vai dar 2 ou menos 2. Vamos ver. Por isso, x ao quadrado é igual a 4, ou dá 2 ou dá menos 2. Cá estão as duas soluções, não é? E uma solução, no caso também limite, que é x ao quadrado igual a 0. Ou seja, C igual a 0. Quanto é que dá agora a solução da equação? Vai dar 0. Uma só solução. Estão a ver? Professora, Diga. eu não estou a perceber bem o raciocínio que está a ser feito. Por isso, sabe a fórmula resolvente. Sim, sei. Eu não estou a perceber é, por exemplo, porque é que ali quando o C é menos 4, porque é que tem que dar o 2 ou o menos 2? Então, isto é x ao quadrado igual a 4. Não é? Isto é A, x ao quadrado, mais bx, eu vou pôr sem os vezes, ok? Isto é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, não é? Sim. Se o b é sempre 0. Vamos tirar isto. Se o c for 2, se o c for 4, está. O a é 1. Também podemos tirar. É esta a função que temos, não é? Esta Ok. equação que temos. Hã? Sim, já percebi agora. É que eu não estava a visualizar dessa maneira, eu estava a imaginar a forma resolvente no todo e não estava E a estamos. Só que nós não calculamos a forma resolvente porque sabemos o discriminante, não é? O b é 0. Sim. Menos 4ac. Se o a é 1. O a é 1. Isto fica menos 4. Se o c for positivo, isto fica um número negativo. E, por conseguinte, o discriminante é menor que 0. Ok. Isto é só a álgebra, se vocês olharem, é a álgebra Fica normal. positivo, professor. Fica positivo. Se o A for negativo, fica Se o menos C for 4 negativo, vezes. ela fica positiva e tem soluções. Se o C for positivo, ela fica negativa e não tem soluções. Ah, certo, sim. Não é? Uhum. Se for 0, não é menor que 0, é exatamente igual a 0 e só retorna isto, não é? Que é o caso em que o C é igual a 0, em que temos... E uma questão, quadrado desculpa, igual a porquê é zero, que não metemos um igual só
Porque senão era. Já percebi. Sim, sim. Que eu quero distinguir. Sim, senão quero era variável. distinguir Sim, era D ter igual a duas 0. Era... soluções ou ter uma solução única. Não, era o igual. A minha questão era o igual. Mas sim. Desculpem. O igual, se calhar não chamei a atenção. Uma coisa é vocês fazerem x igual a 7, ok? Como fizemos há É bocado. atribuir valor à variável. Sim. Isto é atribuir um valor. Outra coisa é vocês perguntarem se o x é igual a 7. Certo. Obrigado, professor. Este é que dá a verdade ou falso, não é? Foi a pergunta que fiz. Tal como eu posso perguntar se é menor que 0, mas também posso perguntar se é igual a 0, não é? E neste caso x igual a 7 é verdade, não é? Bom, já agora isto podia ser feito de outra maneira, ok? Quando a seguir a um else vem um if, vocês podem juntar estas duas condições da seguinte maneira. Eu vou deixar as duas, que é para se ver a diferença. No fundo é um else com no fundo eu tenho 3 condições, não tenho só 2. Como é que eu vou testar as 3 condições? Vou chamar aqui a equação um nome diferente, que é para não confundir. Bom, a primeira condição é esta. A segunda condição eu vou chamar elif. Ou seja, se não for maior que 0, então se for igual a 0, faço isto. E reparem que aqui a diferença é que a indentação, se não, faço isto. Professor, posso fazer uma questão? Sim, sim. Qual é o truque, mais ou menos, agora para as indentações? Porque antes eram poucas, agora é, por exemplo, nestes comandos, estamos cada vez... O que é que alinha com o quê? Essa é a minha questão. Era isso que eu... Vamos lá ver. Esta equação... Se bem que ele é automático, não é? Ele é Se automático, nós fizermos enters, ele ajuda. Vamos ver. Há Não estou a instruções conseguir que ouvi-lo, peço definem desculpa. blocos de instruções. Por isso, quando vocês definem uma equação, ou definem uma função, esta definição pede um bloco de instruções. E o bloco de instruções vem indentado em relação à definição. Ok? Como vem aqui, por exemplo. Quando vocês definem a instrução if, esta instrução if pede um bloco de instruções a seguir. E esse bloco de instruções vem indentado em relação ao if. Neste caso é só uma. Mas, por exemplo, aqui neste caso são 3. Agora, quando vocês têm um else, tem o if, else, quer o bloco do if, quer o bloco do else, estão indentados em relação ao if. Ok? E o else está ao mesmo nível. Se vocês têm um if dentro de um if, este primeiro if pede uma indentação, o segundo if, o else, no else está pedido um novo if. Quer dizer que o bloco deste if tem que ser indentado em relação a este. E, por conseguinte, no fundo, são 2 indentações em relação à inicial. Fica claro ou não? Sim. Já estão a ver, se tivessem 8 alternativas, desta maneira, vocês, a primeira ficava com uma indentação, a segunda ficava com 2 indentações, a terceira ficava com 3 e o código começava a andar para a direita. Por isso é que é usado este else if, ou elif, que faz tudo ao mesmo nível. Se a primeira executar, está resolvido. Se a primeira condição não for verdade, testa uma segunda condição. Se esta segunda condição verificar, está resolvido. Se nem a primeira nem a segunda se verificar, testa a terceira. Estão a ver? E isto pode ser indiscriminado. Pode ser if, qualquer coisa, b igual a 0. Isto é só para por aqui mostrar como é que ele faz. Elif, outra condição qualquer, b igual a 1. Elif, outra condição qualquer, b igual a 2. Estão a ver? Elif, outra condição qualquer, b igual a 3. Isto pode acabar quantas vezes quiserem e ele não começa a andar à direita, não começa a derivar, digamos, para a direita. Por conseguinte, estas condições, obviamente, só são calculadas uma vez.
esta primeira é calculada uma vez, se sim está resolvido, se não, tenta calcular a segunda condição. Por isso é que a enésima condição só é calculada se todas as anteriores falharem. Como é este caso. Finalmente, tem a chamada catch-all, que é se todas as anteriores falharem, o B igual a outra coisa qualquer. Okay? Por isso podem testar várias condições, umas a seguir às outras, cada uma só é testada se as anteriores falharem, e no final, se todas falharem, pode ou não haver um bloco aqui. Professor, tenho uma questão. Se Força. nós sempre pusermos else, temos que sempre pôr os 2 pontos, não dá erro? Sempre 2 pontos. Isso é, a E sintaxe no é elif não é if, preciso. condição, 2 pontos. Se vocês não puserem no 2 if também. pontos, Ok, obrigada. ele põe. Neste caso, Ok. ele percebe que tem que pôr, ok? Mas se vocês fizerem aqui, ele fica à espera de qualquer coisa, ok? Se puserem if x maior que 0, se não puserem 2 pontos, ele diz logo que está a asneira, ok? Depois tem que pôr if x maior que 0, por exemplo, b igual a 1. Continua a fazer, não é? Vocês podem dizer else, se não fizerem nada, ele dá disparate, ok? Else b igual a 2, está a ver? Ele obriga-vos a pôr os 2 pontos mesmo. Não é? Neste caso, ele fica à espera de continuação, vocês dizem, não, isto é tudo que eu quero, está resolvido, quanto é que vale o b? Como o x era 7, se não me engano, x é maior que 0, por isso o b deve ser 1. Ok? Bom. Professor, acho que já sei. Era só porque é que aquele último return da linha 49 não está alinhado com o else. É porque, por Vamos lá causa ver. da... Ok. Não, já percebi. Está bem, mas vamos fazer isto ainda de outra maneira. Ok? E a outra maneira é dizer o seguinte. Eu estou a fazer aqui 3 returns. Vamos chamar isto 2y. O return é uma instrução que, mal seja executada, acaba a função. Se eu quiser fazer só um return, vamos chamar isto raízes. Quero retornar raízes. Se o d for menor ou igual a 0, for menor que 0, eu só tenho que dizer o que é que são as raízes. Quanto é que são as raízes se o d for menor que 0? Quais são as equações quais são as soluções de uma equação com discriminante negativo? Tem soluções ou não?